Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Lanús contra o Vasco, jogo que acontece às 9h30 da noite lá na Argentina pela Copa Sul-Americana. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. A primeira escalação do Fernando Diniz como treinador do Vasco da Gama. É claro que ele só teve um treinamento com a equipe, a gente não vai ver muito a cara do Vasco, a cara do Fernando Diniz, mas ele que vai estar na beirada de campo no jogo de hoje. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades antes do jogo de logo mais pela Copa Sul-Americana. Você vai saber onde você vai poder assistir a partida, qual é o estádio, qual é a provável escalação do Vasco, beleza? Vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, tem muita gente que esquece de clicar no botão do like, então ajuda a gente aí que é importante, e também aí ó, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Beleza? Tamo junto? Não se esquece do like, pessoal. Tem muita gente que esquece do botão do like. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. 30 pelo menos. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. O Vasco ontem, né? Ontem já tinha soltado os relacionados para a partida, né? Então vamos lá. Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Lincoln, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Esforza, Tietê, Verrete, Vitor Luiz e também o menino Zucarello, tá? Então essa é a lista de relacionados do Vasco para a partida de logo mais contra o Lanús. Jogo importante, o Vasco precisa vencer. Tem 8 jogos que o Vasco não sabe que é uma vitória. Vasco precisa vencer no jogo de hoje. Tomara que consiga vencer. Vamos lá. Vamos saber um pouco sobre o jogo de hoje. Lanús contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja desfalques, arbitragens e outras informações da partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lanús e Vasco se enfrentam nesta terça-feira em partida válida pela fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, no La Fortaleza, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, tá? Então, vamos lá. Mandante do jogo desta terça-feira, o Lanús joga para confirmar a classificação que já está encaminhada para as oitavas de final. Em caso de vitória, garante o primeiro lugar do grupo, escapando do play-off contra times eliminados da Libertadores na próxima fase. Então, cara, Lanús vencendo o jogo de hoje, o Lanús já vai garantir o primeiro lugar do grupo, o Vasco ali vai tentar brigar pela posição de segundo lugar. O segundo lugar, ele enfrenta o time que foi eliminado da Libertadores, tá? Então, vamos torcer aí para nenhum time forte e tudo mais seja eliminado da Libertadores para não enfrentar o Vasco, né? Senão aí ferrou. O time comandado por Maurício Pellegrino vem de uma eliminação no sábado passado quando perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors e caiu nas oitavas de final do Apertura, né, o campeonato lá na Argentina. Já o Vasco está afundado em uma crise que parece não ter fim. Vem de uma sequência de 8 jogos sem vencer e precisa desesperadamente de um bom resultado para começar a enxergar uma luz no fim do túnel. Fernando Diniz fará sua estreia no comando da equipe, que já está em segundo lugar do grupo G, né, que está em segundo lugar, com 5 pontos e segue dependendo apenas de si para avançar na competição continental. E aí tá ali. Onde você pode assistir a partida? Muita gente me pergunta isso, tá? Muita gente me pergunta onde você vai poder assistir a partida do jogo do Vasco contra o Lanús. Vai passar tanto no SBT, então canal aberto, tá? Canal aberto dessa vez, vai passar no SBT, provavelmente com a transmissão, com a narração ali do Thiago Leifert, né? Aquele que tá narrando no SBT. E também vai passar no Paramount Plus, né? Aí você vai ter que assinar. Se você quiser assistir no Paramount, você tem que assinar ali, pagar um valor que eu não sei, acho que é R$20, se eu não me engano. Mas vai passar no SBT, canal aberto, né? É só acompanhar por lá que é mais fácil. Vamos para a provável escalação do Vasco, pessoal? O Vasco de técnico Fernando Diniz. Para sua estreia no comando do Vasco, Diniz comandou apenas um treino na manhã de segunda, na manhã de ontem, no Rio de Janeiro. Por isso,
a expectativa é de que não haja muitas mudanças com relação ao time que vinha sendo escalado. Vamos para a provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol, Luiz Gustavo e João Vitor, Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de volante, Tietê e Hugo Moura, meio campo central, Felipe Coutinho, o ponta direita, Ryan, ponta esquerda, Nuno Moreira e o centroavante, Pablo Verrete. De mudança desse time para o jogo contra o Vitória, que a gente acabou perdendo, né? O Vasco teve um jogador a mais desde o primeiro tempo, a gente não conseguiu vencer por incompetência desses jogadores e também do Felipe, que estava na beirada de campo. De mudança aqui que eu vejo de início é o Tietê entrando no lugar do Sforza, né? No último jogo, na verdade tem duas mudanças, né? Na verdade tem duas mudanças. O Vasco contra o Vitória, se não me engano, ele entrou com o Sforza e com o Paulinho, né? Foi com esses dois jogadores. Dessa vez, não. Dessa vez o Vasco vai com o Ryan na ponta direita, Nuno, Felipe Coutinho, a dupla de volante, Tietê e Hugo Moura. Que é a dupla que estava sendo titular antes, né? O Tietê estava com um problema familiar, e por isso que não estava jogando. Mas antes do Tietê ter esse problema familiar, era a dupla de volante titular do Vasco, Tietê e Hugo Moura. Vamos torcer para dar tudo certo hoje, gente. Vamos torcer para dar tudo certo. Quem tá fora? O Payet tá em transição, né? Teve uma lesão lá no jogo contra o Ceará no joelho. Lucas Freitas tá no departamento médico. E o Maurício Lemas também tá em transição para voltar também. A arbitragem pro jogo de hoje o árbitro vai ser o Carlos Benítez, do Paraguai. O assistente 1 vai ser o Roberto Canete, do Paraguai. O assistente 2 vai ser o José Villagra, do Paraguai também. E o VAR vai ser o Fernando Lopes, também do Paraguai. Beleza? Então essa é a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Lanús. Lá, acho que o nome do estádio é La Fortaleza, né? O nome do estádio de lá, do Lanús, lá em Buenos Aires, na Argentina. Beleza? Vamos saber sobre a provável escalação do Lanús, que é o nosso adversário. Técnico Maurício Pellegrino, né? O Pellegrino que inclusive está sob pressão do torcedor do Lanús. Ele veio também contra o Vasco pela Copa Sul-Americana jogar contra o Vasco sob pressão, mas acabou que ele conseguiu levando um empate aqui no São Januário, né? O Vasco deu muito mole, mas ainda continua em pressão. A exemplo do Vasco, Pellegrino teve pouco tempo para trabalhar o time do Lanús depois da eliminação nos pênaltis no sábado passado. Portanto, o técnico não deve promover muitas mudanças na equipe. Provável escalação do Lanús: Losada no gol, dupla de zaga, De Jesus e Esquerdos. Lateral direito, Armando Mendes. Lateral esquerdo, Marcit. Dupla de volante, Medina e Augustin Cardoso. Ponta direita, vamos dizer, né? Marcelino Moreno, que era ex-Coritiba, inclusive. Para a esquerda, Carreira. E os dois centroavantes ali, o Walter Bou e o Sálvio. Se eu não me engano, esse Walter Bou é um dos destaques do time do Lanús. Ele e o Marcelino Moreno. Mas o Walter Bou, aqui em São Januário, ele não jogou, tá? Se eu não me engano, esse Walter Bou aí contra o Vasco em São Januário, pela Copa Sul-Americana, ele não jogou, tá? Quem tá fora? Ninguém. Ninguém tá fora da partida de hoje ali do time do Lanús. Vai vir sem desfalque algum. Vai vir com força máxima. Vamos torcer para dar tudo certo, né, gente? É um jogo difícil. O Vasco aí, como eu falei para vocês, tem 8 jogos que o Vasco não sabe o que é vencer. O Vasco perdeu de 2-1 pro Ceará. O telefone tava tocando alarme aqui. O Vasco perdeu de 2-1 pro Ceará. O Vasco empatou com o Flamengo 0-0, empatou com o Lanús 0-0, perdeu pro Cruzeiro, empatou com o Operário, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Porto Cabelo, perdeu pro Vitória. Então tem 8 jogos que o Vasco não sabe o que é uma vitória. Né? Crédito aí também ao Almirante Vasco 1898, que puxou essa imagem. Cara, tem NT também, né? Então é complicado, complicado. O Vasco precisa vencer. É super importante, tá? Importante também você saber. A gente vai fazer uma live aí às 14 horas, 2 horas da tarde. A gente vai entrar ao vivo com vocês para fazer o nosso pré-jogo. Falar sobre o assunto, falar sobre Vasco e também sobre o jogo de logo mais contra, né? Obviamente ali o Lanús. Vai ser um jogo muito difícil. Mas é que se esses jogadores incompetentes do Vasco quiserem jogar bola, quiserem jogar futebol, o time do Vasco é melhor que o time do Lanús. Tomara que o Vasco consiga aí, se Deus quiser, vencer a partida de hoje. E aí, cara, a classificação também, quem quiser ver também, a classificação do grupo G do Vasco. O Vasco estaria com 5 pontos, segundo colocado. O Lanús está em primeiro com 8. Em terceiro está o Porto Cabelo com 4. E o Melgar com 4 em último. O que pode acontecer aqui, né? O Vasco pode vencer o Lanús, né? Vamos dizer que o Vasco vence ali o Lanús no, sei lá, por 1-0, né? O Vasco vai para 8 pontos, o Lanús também fica com 8. Só que, se a gente for pegar aqui,
Acho que é. Não sei se é saldo de gols, acho que esse daqui, cara. Talvez. Não, saldo de gols aqui. O Vasco tá com -2. O Lanús tá com +4. Então, cara, é realmente isso. O Vasco precisa vencer o Lanús, teoricamente, pra passar ali. Né? Deixa eu tirar até o zoom pra vocês aqui, vocês não estavam vendo, perdão. O Vasco aqui vencendo o Lanús vai pra 8, empata com a mesma pontuação. Próxima rodada vai ser Lanús e Porto Cabelo, lá na Argentina, e Vasco Melgar aqui no São Januário. É um jogo que, teoricamente, o Vasco deve vencer contra o Melgar. E, teoricamente, também o Lanús deve vencer o Porto Cabelo. Cara, se o Lanús empatar aqui contra o Porto Cabelo ou perder, seria ótimo pro Vasco. Porque o Vasco vencendo o Lanús hoje, vai para 8, vencendo o Melgar, né, na terça-feira, dia 27. O Vasco também vai para aí, né, para 11 pontos. E aí fica em primeiro colocado. Caso não aconteça isso, o Vasco vai ter que vencer o Lanús hoje, por uns 2-0 ali. Aí já diminui o saldo de gols. E aí, na próxima terça-feira, vai ter que golear o Melgar, né? Vai ter que vencer e golear. Então, vamos ver. Vamos ver. Tomara que o Vasco consiga vencer o jogo de hoje. É muito importante essa vitória. Querendo ou não, a gente vai estar torcendo, a gente vai estar apoiando, né? Independente de qualquer coisa. Estamos com um treinador novo, querendo ou não, que é o Fernando Diniz. É o que eu falo pra vocês, eu falei até na minha live ontem. Cara, eu tenho certeza absoluta, Vasco perdendo hoje, vão culpar o Fernando Diniz. E sendo bem sério pra você, o Diniz não vai ter culpa nenhuma. O Diniz comandou um treino do Vasco somente, tá? O Diniz comandou um treino do Vasco que foi ontem. Na manhã, na segunda-feira de ontem, no CT Moacir Barbosa. Tem imagem aqui do Diniz, né, no treinamento, preparador físico novo do Vasco. Nuno Moreira aqui, Matheus Carvalho lá no fundo. Aqui você vê aqui também o Verrete, Vitor Luiz, Matheus Carvalho e etc. Então o Vasco até soltou algumas imagens do treinamento de ontem lá no CT Moacir Barbosa com o Fernando Diniz. Cara, tomara que o Vasco consiga vencer. É importante essa vitória. Pra gente, também fazer uma live. Hoje também, pessoal, vamos lá. Vai ter nossa live pré-jogo às 14 horas. E acabando o jogo também contra o Lanús, vai ter a nossa live pós-jogo. Independente da vitória ou da derrota, a gente vai estar aqui fazendo uma live pós-jogo aqui com vocês, trocando aquela ideia. Beleza? Então é isso, obrigado pela moral de todos, muito obrigado pela sua presença. Não se esquece do like, que é muito importante. Tem muita gente que esquece o botão do like, tá? Então dá essa moral pra gente, que é muito importante. Ajuda pra caramba. Tamo junto? Saudações vascaínas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Às 14 horas espero vocês lá no nossa live aí, às 14 horas, fazendo nosso pré-jogo, trocando uma ideia com vocês. Hoje eu vou fazer umas 2 horas de live. 1h30, 1h40, por aí. Tamo junto? Abraço!